Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Mateus 21, a partir do versículo 28, está escrito. Atenção, lembra que o pastor Mike falou, tá? Mas o que vos parece? Então Jesus está querendo dizer aqui, começando o texto, dizendo assim, ó, o que você entende disso? O que você compreende? Isso me chamou a atenção quando Jesus falou, o que vos parece? Ele está querendo que a gente tenha uma interpretação, o que parece ser para a gente? Ele diz assim, ó, um homem tinha 2 filhos, então era uma família que tinha, o senhor esse tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então esse pai está pedindo, ou dando uma palavra para um filho, para que ele trabalhasse, para que ele transpirasse lá no parreiral de uva, ou na vinha, como você queira chamar, do próprio pai. E você sabe que ele não ia trabalhar por hobby, ele ia trabalhar para ganhar o dinheiro, né? E a Bíblia Sagrada fala que a resposta desse cidadão, do filho desse senhor aí, é interessante, porque ele diz assim, ó, e ele porém respondendo disse, olha pai, eu não quero, não estou muito afim de ir hoje lá no parreiral de uva, não quero ir lá na vinha, não estou muito afim. Mas depois, no final de tudo, ele acabou indo. Então ele falou uma coisa, mas ele acabou fazendo outra. Ele disse que não ia e acabou indo. Então vamos pegar já o horário do parreiral de uva. O pai lá está aguardando. Ele disse, meu filho não vai vir, né? Meu filho disse que não ia vir. Daqui a pouco o pai, ele bate o olho e ele vê o filho trabalhando. Ele deve ter ficado muito feliz. Ele disse, meu filho falou que não ia vir, mas acabou vindo e ele vai ganhar o salário no final do dia pelo trabalho dele. Ok. Só que ele não tinha um filho só, esse senhor. A Bíblia diz que ele tinha 2. E a Bíblia diz que esse pai dirigiu seu segundo filho dizendo, e dirigiu seu segundo e falou de igual modo, filho, lembra? Vamos trabalhar hoje lá no parreiral de uva do pai? Vamos lá trabalhar? E a Bíblia diz que esse respondeu diferente. Esse com muita veemência diz, claro pai, claro senhor. Chamou até o pai de senhor, né? Claro, eu vou. O que aconteceu no finalzinho? Não foi. Aí a Bíblia Sagrada fala agora, o Senhor Jesus já contou a parábola, né? Que um disse que não ia, mas acabou indo, apareceu. E outro, esse aqui, o pai teve expectativa. Imagina a expectativa do pai. Pelo menos um filho meu disse que viria, né? Só que chegou lá, ele não estava. Então, um falou que ia e não foi. E outro falou que não ia, acabou indo, apareceu lá. Aí Jesus, ele fala o seguinte, a pergunta. E aqui que a gente vai começar a meditar. Quem conseguiu entender a parábola? Você entendeu a parábola? Beleza. Aí eu consigo me explicar mais fácil para você. Diz assim, ó, qual dos 2, isso aqui que eu quero pregar hoje, ó, fez a vontade do Pai? E disseram, responderam, foi o primeiro. Por que foi o primeiro? Porque o primeiro, ele errou a forma de falar. Eu não quero ir, mas ele acertou na questão da prática. Ele fez certo. O outro, ele acertou a forma de falar. Eu vou, mas na prática ele foi mal. E é isso que eu queria te falar. O que eu quero explicar para você hoje, e agora começa a nossa pregação? Que Jesus, ele ouve muitas coisas certas da nossa boca. As nossas orações, meu Pai, em nome de Jesus, ele escuta. Só que quando chega na hora de olhar, ele não está enxergando a prática daquilo que a gente falou. E aqui que vai dar o problema. Por quê? Porque qual dos 2 que vai receber salário? Aquele que falou que ia e não foi, ou aquele que disse que não ia e acabou indo? Qual dos 2 vai receber a recompensa ou o salário do trabalho? O que foi. Então olha só, eu posso ser uma pessoa que oro muito bem. Jesus me deu uma inspiração, porque aqui quando o pai fala com esses 2 rapazes, quando o pai fala, Jesus está querendo explicar, é na hora da pregação. A hora da pregação é a hora que o pai está falando contigo. E tem um monte de gente que depois da pregação a pessoa diz, eita glória, que mensagem, Jesus, que mensagem. Pode deixar, Jesus, eu vou fazer isso, Jesus, obrigado. Mas acaba não. E tem hora que tem pessoa que recebe a palavra e diz assim, não, isso eu não sei se, mas a pessoa acaba fazendo. E a Bíblia diz que quem Deus vai honrar é aquela pessoa que recebeu a inspiração. Então a pessoa recebeu a inspiração, mas ela foi lá e fez. E não a pessoa que recebeu a inspiração e não fez. Por isso que o apóstolo Tiago, falando alinhado com esse texto,
Tiago 2,14, o apóstolo Tiago traz assim escrito para nós. Você está entendendo o que eu quero pregar hoje? Que chega uma hora, pessoal, que Deus ele não quer mais me ouvir, Ele quer me ver. Porque de vez em quando Ele ouve coisas certas, né? A gente fala bem. Nós que somos o povo da igreja, a gente fala corretamente. A palavra de Deus diz: estou curado pelas feridas de Jesus. A gente tem uma linguagem boa, tem ou não tem uma linguagem boa? A paz do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, de vez em quando não é bem o que Deus está vendo no dia a dia. Então aqui na igreja eu digo, por exemplo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que bonito. Ô Senhor, o Senhor faz com que o solitário habite em família. Pois eu digo, demônio, saia da minha casa em nome de Jesus Cristo, porque a minha casa, ela pertence aos céus. Lindo. Aí você vai viver com a pessoa dia a dia, a prática dela é de raiva. A pessoa tem raiva dentro de casa, bate em todo mundo, sabe aquele negócio? Mas aqui dentro da igreja a pessoa fala. Então, fala uma coisa, mas não faz. Tem gente que fala a fé aqui na igreja, mas ela tem a prática do medo na rua. Tem gente que fala com a boca, escuta o que eu estou falando. Tem gente que fala com a boca a fé. A pessoa fala muito bem com a boca dela, fala. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus fala. Mas a prática da pessoa é depressão, é tristeza. A pessoa tem prática de tristeza, mas ela tem palavras de ânimo, de fé. E dá para todo mundo a palavra. Não vai adiantar. O Tiago diz exatamente o seguinte: meus irmãos, está falando para nós que somos crentes. Meus irmãos, o que adianta? O que aproveita? O que adianta? Se alguém falar com a boca que tem fé e não tiver as obras, olha que eu estou apoiando isso que eu estou pregando, hein? Isso aqui é uma confirmação. E aí ele continua fazendo mais uma pergunta. Ele diz assim, porventura a fé pode salvá-lo? Porque a fé, pessoal, ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Pai. Quantos daquela família escutaram a palavra do Pai? Os dois. Mas foram os dois que concretizaram com obras? Não, um foi só com palavras. Teve um que foi só, eu vou, mas não teve obra. E é isso que Jesus está ensinando naquela passagem. Que tem gente que vai escutar a palavra, vai receber inspiração divina, mas a pessoa não vai ficar só com a fé, ela não vai ter as obras. E a pergunta é essa: porventura a fé dessa pessoa pode salvar ela? Não, porque a fé, ela só vai ser concretizada com obras. Tanto é que o versículo 17 diz assim agora: assim também a fé, se ela não tiver obras, se não tiver atitudes que condizem aquilo que a pessoa está professando, ela é morta em si mesmo. Pastor Michael, um tempo atrás, eu andei pregando essa mensagem aqui, eu não sei se você recorda, mas o pastor Michael ministrou essa mensagem aqui na sede, que as minhas atitudes, elas colocam espírito no corpo. Quando você escuta uma pregação, você recebeu o corpo, só que ainda não tem espírito. Então, se só tem o corpo e não tem espírito, como é que aquele corpo está? Está morto? Tá. Mas quando é colocado o espírito dentro do corpo, o que acontece com aquele corpo? Ele vive. Então vamos lá. Você escutou a pregação, você recebeu o corpo. Na hora que você começa a praticar aquela pregação, você coloca o que dentro do corpo? O espírito, ele fica vivo. Então é por isso que muitas vezes a pessoa diz: caramba, pastor, mas eu oro, nunca acontece nada. Porque Deus está te ouvindo certo, mas está te vendo errado. Pegou o que eu falei? Deus muitas vezes está te ouvindo bem, Ele te ouve corretamente, você fala muito bem a tua oração, você faz boas orações na igreja, você é uma pessoa que ora direitinho, mas chega no vamos ver, não rola. Quer ver? Próximo versículo 18 diz assim, mas dirá alguém, então alguém vai ficar dizendo, né? Tu tens a fé, e ele diz assim, eu tenho as obras. E isso aqui é importante, mostra, escuta essa, hein? Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Lembra, voltando de novo à história do pai de família, voltando novamente para a história do pai de família lá. Então, teve um que mostrou aquilo que, aliás, ele falou errado, mas ele acabou mostrando aquilo que o pai falou. Lembra que o pai disse: vamos trabalhar hoje no parreiral? Vamos trabalhar hoje no parreiral de uva? E você vê na Bíblia Sagrada que a Bíblia diz que ele foi lá e mostrou. Mas tem outro que não mostrou. Então a fé, para ser honrada, que Deus venha honrar a minha fé, honrar a tua fé, a gente tem que mostrar a nossa fé. Então olha, o pastor Mike vai te explicar, nunca mais esqueça disso. Entre Deus, atenção, entre Deus falar contigo e Ele honrar o que Ele falou contigo, aqui nesse meio aqui tem a tua atitude. Mas uma atitude visível, não é uma atitude bocal de você ficar falando: oh meu Deus, que palavra, eita glória, oh que mensagem. Crente gosta de fazer isso,
Crente gosta de vir na igreja, escutar uma pregação e dizer: eita, eixe, eu recebi, oh glória, oxe, oxe. Isso aí não adianta, irmão. Tudo bem, você pode até se emocionar. Pô, caramba, Deus falou com você. Mas isso não vai mudar a tua história. O que vai mudar a tua história é o que você vai fazer depois que o Pai falou contigo. Vai trabalhar ou não vai? Você vai aparecer na vinha dele ou só vai dizer que vai e não vai? É isso que vai nos honrar. O salário que esse pai vai dar não é para aquele que falou e não fez, mas é para aquele que não falou e fez. Deus quer isso. E eu vou te provar que existem milagres, vários, na Bíblia Sagrada, que não precisou palavras. Não. Marcos capítulo 2, versículo 1. Não estou nem usando mais a cola. Está tudo gravado aqui no interior, né? Marcos 2:1 diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Jesus estava pregando. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Então muita gente estava nessa casa. E Jesus estava anunciando a palavra. Mesma coisa que eu estou fazendo hoje aqui, não muda. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E a Bíblia Sagrada fala o seguinte agora: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito onde jazia o paralítico. Loucura. Isso você não vai ver 2 vezes na Bíblia, tá? Isso aqui é uma vez só que aparece. Então o pessoal chega lá, casa lotada, e eles não podiam se aproximar para apresentar o paralítico para Jesus. O que eles fazem? Eles pegam, sobem no telhado, abrem um buraco em cima do telhado da casa, né, porque não tinha luz elétrica na época. Eles abrem um buraco, abaixam o paralítico aonde Jesus está. Agora vem a matéria de hoje. Atenção todo mundo à matéria de hoje. E Jesus sublinha para eles, Kelvin, vendo-lhes a fé. Então esses homens, eles oraram a Jesus? Oraram? Fizeram jejum? Fizeram um clamor na porta da casa? Não, eles não falaram nada. Eles só mostraram a fé deles. Só mostraram a fé deles. E o que aconteceu? Jesus fala com o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Lá no versículo 11 dá continuidade a esse texto, onde diz assim, ó: e Jesus disse: a ti te digo, Jesus falando ao paralítico, né? Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz agora mais legal ainda, ó: e levantou-se, tomando logo o leite, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos um negócio desse. Então quando que eu vou conseguir enxergar uma coisa que eu nunca vi na minha vida? Quando eu conseguir demonstrar minha fé visivelmente. Quando eu conseguir ter atitudes na minha vida, ações visíveis. Esses 4 homens, esses 4 não precisaram fazer nada, eles nem falaram com Jesus. Quando eles abaixaram o paralítico na frente de Jesus, eles não falaram: Jesus, cura ele. Jesus, esse cara é paralítico, faz tempo que a gente está carregando ele. Nada. Não falaram absolutamente nada, foi milagre. Eu costumo dizer, foi um milagre sem palavras. Foi um milagre de demonstração de fé. Jesus enxergou a fé. E diga comigo, não precisou ouvir. Não, Jesus precisou ouvir? Não, Jesus só viu. E tem hora que Jesus só quer ver. Jesus, ele só quer ver, ele não quer ouvir nada. Ele quer ver o que você vai fazer. Você quer ver outro exemplo agora? Atos dos Apóstolos, capítulo 14. O versículo 7 está registrado da seguinte maneira: Atos 14, 7. E ali pregava o evangelho. O que o pastor Mike está fazendo nesse exato instante? Pregando o evangelho. Mais uma vez, não muda nada. E estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés, tinha problema nos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha caminhado. Esse cara está com um problema sério. Ele nunca tinha experimentado caminhar. Mais uma situação de locomoção. Lá o cara era paralítico, esse aqui praticamente era paralítico, só que ele tinha problema nos pés. Então ele não conseguia se firmar e não conseguia caminhar. Ok. O que aconteceu? Isso é forte que eu vou falar agora, hein? Versículo 9. E este ouviu falar Paulo. Ele não ouviu falar do apóstolo Paulo. Eu fiquei sabendo que tem um tal de pastor Mike. Não é isso que te cura. Você ouviu falar de mim, não tem nada a ver. Você tem que me ouvir falar. E não ouvir falar de mim. Ele ouviu falar Paulo. Ele estava escutando a pregação. Resultado: Paulo fixando nele os olhos. E olha só o que eu estou pregando hoje. Vamos lá? Não escutei. Vamos lá, pessoal. Vendo que tinha fé para ser curado. Esse homem fez uma oração. Pediu oração para Paulo. Ele pediu ajuda.
Não, ele deve ter se apoiado, porque era um culto que nem esse aqui. Eu acho que o apóstolo Paulo presenciou que alguma coisa estava se movendo lá na hora da pregação, que ele estava fazendo, e o cara deve ter metido a mão aqui, metido a mão lá e tal, para levantar. O apóstolo Paulo viu que ele estava entendendo a mensagem e que ele estava se movendo. Ele não falou nada, esse cara aqui não falou nada, ele só começou a se apoiar para ficar em pé. E olha o que Paulo disse, na hora que o apóstolo Paulo viu isso, versículo próximo, e disse em voz alta: levanta direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Mais um milagre sem palavras. Sem palavras, não tem oração, não tem jejum, não tem campanha, não tem nada. É só uma pessoa que se mostrou aquilo que ouviu, que entendeu. E é isso, irmão. As pessoas serão abençoadas por elas aparecerem na vinha e não falarem que vão trabalhar na vinha. É isso que eu quero te explicar. Esses dois filhos, teve um que falou, mas não foi. O outro não falou, mas apareceu. O negócio é aparecer, irmão, visivelmente. Guarda isso que eu estou te falando. O negócio é aparecer visivelmente. A maioria dos milagres que eu leio na Bíblia Sagrada é 1% de inspiração e 99% de transpiração. A maioria do que eu vejo na Bíblia Sagrada, os sinais, são pessoas que tiveram aquele toque, aquela palavra que Deus deu, aquele feeling, e na hora que a pessoa teve aquele feeling, pegou aquele fio da meada, a pessoa vai, ela se manifesta, e o poder de Deus se manifesta na vida da pessoa. Então diga assim: fé mostrada, não falada. Porque falar, eu estou curado, todo mundo fala. A maioria dos crentes fala: eu estou curado, ou a prosperidade é um dom de Deus, a minha família é convertida. Agora, a atitude que demonstra isso são poucos. Lucas capítulo 19, versículo 1, vamos lá. Isso aqui eu até falei na televisão, agora há pouco, no programa que eu fiz aí no meio-dia do SBT, eu falei isso aqui, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, o que a Bíblia diz que ele ia? Ele ia passando. Então Jesus, ele ia passando. Por que o senhor falou isso aqui na televisão? Eu usei esse texto da televisão para explicar para as pessoas o seguinte, para você entender, nunca mais esquecer disso. Não é Jesus que vai até você. Jesus, ele está passando. Esse culto agora aqui, pessoal, ele está passando. Daqui a pouco, mas não te dou mais meia hora, você está indo para casa. Não dá meia hora, você vai sair daqui e você vai para casa. E ele vai passando, você vai passando. O que aconteceu? Jesus vai passando, no caso, a palavra vai passar. Só que o que você vai fazer com esse culto de hoje? Qual vai ser a tua reação? Qual vai ser a manifestação que você vai fazer? Porque diz assim, ó, tinha ali um homem chamado Zaqueu, e ele percebeu que Jesus estava passando. E diz assim, ó, ia passando um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e ele era rico. Atenção, e ele procurava ver quem era Jesus, e não podia. Isso aqui é a nossa cara, a cara de todos nós que estamos aqui, hein? O que, pastor? Quer ver a cura? E tem gente que quer ver a prosperidade. A pessoa quer ver Jesus. A pessoa quer enxergar a mudança na sua casa, quer ver. Só que olha só, ele queria ver Jesus, que ele não conseguia, por causa da estatura dele, por causa da multidão. Ele era baixinho, de repente até um anão. O Zaqueu não era um cara muito alto, muito pequenininho ele era. Versículo 4 diz assim agora, vai. E correndo adiante, quando você lê a palavra correndo adiante, ele fez uma coisa na frente dos outros. Então você vê, todo mundo estava indo aqui, ele correu lá na frente. E isso aqui vai dar milagre. Isso aqui vai dar bênção, hein, irmão? Isso aqui vai dar, porque ele está fazendo uma coisa que os outros não estão fazendo. Lembra, qual foi o único, pessoal, lá em Listra, que se apoiou, que se apoiou na hora da pregação do apóstolo Paulo? Não foi aquele cara? Tá, ele ficou curado, não? Tá, qual foi o único, na Bíblia Sagrada, os únicos 4 homens que colocaram um paralítico por cima do teto da casa? Só lá Marcos 2. Agora, qual foi o único que correu, na Bíblia Sagrada, correu adiante? Não tem nem outro. Não tem, ó. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver. Então você vê que ele fez alguma coisa para ver Jesus. Ele se esforçou. E a Bíblia diz assim, ó, porque havia de passar por ali. Ele calculou, bom, Jesus vai passar por aqui, ok. Versículo 5, né? Atenção, matéria de hoje que eu estou pregando. O Zaqueu não vai fazer oração. O Zaqueu não vai falar nada. Quer ver? Ele não vai falar nada, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o que diz aí? Não escutei, vamos, pessoal. Viu, está aí, ó, viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus visita as pessoas que elas fazem atitudes visíveis. O Zaqueu não pediu, o Zaqueu pediu: ô Jesus, você não está me vendo aqui em cima, Senhor? Eu queria que o Senhor fosse tanto na minha casa. Ele não fala isso.
A atitude dele levou Jesus a visitar a casa dele. Será por que a minha casa não está sendo visitada? Porque eu sou bom de oração, sou péssimo em atitude. Eu não faço algo diferente dos outros. A Bíblia diz aqui que ele foi e correu adiante dos outros. Ele correu na frente de todo mundo. Os outros lá me subiram no telhado da casa. O outro lá tentou se apoiar em todo mundo para sair caminhando. Não falou nada também. Então o que eu começo a presenciar? Que tem gente que fica até brava, ó. No caso do Zaqueu, no capítulo 19, versículo 7, o pessoal ficou bravo com ele, ó. E vendo todos isso, o pessoal começou a ver ele, murmuraram dizendo: como é que você vai entrar, Jesus, para ser hóspede de um homem pecador? Eu sou tão santo. Você entendeu essa passagem? Ele diz assim: por que o senhor vai ficar na casa de um cara pecador e não vai ficar na casa de um cara santo que nem eu? Porque muitas vezes o santo não se move que nem o pecador. Muitas vezes o pecador, ele é mais ágil que o santo. De vez em quando tem gente que é santa, mas é pacata que dói, irmão. A pessoa não é agressiva nas atitudes. A pessoa não demonstra a fé dela. A pessoa é santa, ela é de Deus. E a pessoa, sabe, ela faz cada oração bonita. Mas Jesus vai visitar, sabe quem que ele vai visitar? Aquela pessoa que faz coisas visivelmente doidas por Jesus. E esse é o segredo. Então eu acabei descobrindo que a maioria dos milagres, ou quase 100% dos sinais na Bíblia Sagrada, eles são em movimento. É um movimento que você vai fazendo. Você viu aquele texto lá que eu frequentemente dou esse texto, Isaías 54, sou apaixonado. Esse texto eu sou apaixonado, Isaías 54:1. Deus ele profere mensagens aqui para quem não está tendo condição de gerar. A pessoa não tem condição de gerar, quer ver? Canta alegremente, ó estéril. E tu que não deste a luz, exulta de prazer, com alegre canto. Porque exclama tu que não tiveste dores de parto. Aí ele profetiza, olha Deus falando, porque mais serão os filhos da solitária do que da casada, diz o Senhor. Que isso aqui é uma coisa sobrenatural. Não tem como acontecer uma mulher solteira ter mais filhos do que uma mulher casada. Mas a Bíblia diz no finalzinho, né? Diz o Senhor. Aqui essa hora é aquela hora que a igreja vai apolvorosa, né? A igreja fica empolvorosa. Aleluia, eu recebo. Tem gente que ora em língua estranha. Lá. Só que olha o que ele vai dizer no próximo versículo. Porque isso aqui é uma palavra que ele está dando. Olha o que ele diz no próximo versículo: amplia o lugar na tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. O que significa? Naquela época, pessoal, as pessoas não moravam em casa de alvenaria, tijolo, pedra. Até porque o povo de Deus estava em constante mudança. Eles estavam indo para Canaã. Então eles não tinham uma morada fixa. Então eles moravam em tendas. Então quando uma mulher ficava grávida e ela tinha criança, eles puxavam mais cortinas. As cortinas, elas se tornavam mais cômodos. Então ampliava a tenda. Então quando se pegava e puxava, fazia mais cortinas e construía, tecia, vamos fazer de tecido, né? Fazia de tecido mais cortina, ampliava-se o lugar da habitação. O que Deus está querendo dizer aqui? Não adianta eu te dar essa palavra. Eu estou dizendo que mais são os filhos da solitária do que da casada. Eu estou dizendo que você vai ser mãe, que milagre vai acontecer. Só que você tem que fazer alguma coisa. Você precisa se mover. Não adianta você fazer oração bonita. Não adianta você dizer: eita, que palavra, eita, que mensagem, eixa, oh glória, diz o Senhor. Mais são os filhos da casada do que da solteira. Aliás, da solteira do que da casada. E recebo, não, recebe não, para que você não, recebo. Vai fazer. Vai ampliar os lugares da tua tenda. E ele fala um negócio poderoso, hein? Ele diz assim, não o impeças. Fala bem devagarinho comigo: não o impeças. Sabe o que significa isso? Deus te deu uma palavra, só que se você não tiver atitude, você vai impedir Deus. Só existe uma coisa que pode impedir Deus de operar: é Ele falar contigo e você não fazer nada. Você dizer: eu vou fazer, mas não faz. Você não vai receber o galardão, porque ele diz: não o impeças, vai fazer alguma coisa, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, trata de ampliar, começa a amplificar aí as tuas tendas, amplia esse negócio. Mas não tenho filho, então não adianta ficar dizendo assim: recebo, não adianta esse negócio de recebo. Você tem que ir lá e meter a cara, irmão. Você tem que fazer um negócio. Aí vai vir o resultado do versículo 3. Olha que forte, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e farás com que sejam habitadas as cidades assoladas. Então o Deus que eu sirvo é um Deus que ele não quer só te ouvir. Chega uma hora que ele não quer mais ouvir, ele quer ver. Eu não sei se você já meditou,
na Bíblia Sagrada, em Isaías no capítulo 38, vamos abrindo, Isaías capítulo 38, esse eu vou contigo na Bíblia, quem está gostando dá um glória aí, meu irmão, Deus vai honrar a tua atitude, atitude visível, tá? Olha só o que diz a Bíblia Sagrada em Isaías 38, o versículo é o primeiro, você conhece, né? Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, o filho do profeta Amós, o profeta, e disse, né? Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e o Senhor disse, né? Ele disse, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Atenção agora à matéria de hoje, 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diga a Ezequias, olha só, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e agora? Não escutei. Vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Deus não quer só ouvir, Ele quer ver. Eu descobri que Deus quer ver. O Moisés está na frente do mar vermelho, irmãos. Você vê, ele está só voltando aqui antes de falar do Moisés, ele está com uma enfermidade mortal. Ele foi curado porque Deus viu a atitude dele de mudança. Ele está com uma enfermidade mortal e deu para ver as lágrimas dele, deu para enxergar. Isso aqui é sério, irmãos. Esse cara foi curado, o rei Ezequias, e Deus deu mais 15 anos para ele, deu vitória para ele, só por causa daquilo que Deus viu, e não só porque Deus ouviu. O Moisés, agora falando do Moisés, ele está na frente do mar vermelho, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15, ele está na frente do mar vermelho, e o Moisés ele começa a orar, porque não tem como enfrentar os egípcios, não tem como ir para cima do mar vermelho que está fechado, pronto, morremos, e agora? Quando ele vai clamar, ele clama a Deus, que eu acho que qualquer um de nós aqui clamaríamos. Deus fala assim, por que clamas a mim? É uma das únicas passagens que eu vejo que Deus diz assim, eu não quero te ouvir. Por que você está, eu não quero mais te ouvir? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, mas não para por aí. Além de marchar, você, Moisés, você tem que levantar a tua vara, estender a tua mão, fender o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Moisés, eu não quero ouvir, fica quieto. Sabe o que você faz? Você vai agora e marcha para cima do mar vermelho, levanta a tua mão, bate o cajado na água, e depois eu quero ver todo mundo passando. Eu quero ver. E aí sabe o que aconteceu? Moisés obedeceu. Lá no versículo 21 diz a Bíblia Sagrada exatamente o seguinte, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, como Deus tinha mandado. Ele obedeceu, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento, um vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Eu pergunto, Deus fez ou não fez? Está ali escrito, e o Senhor fez, sublinha para eles aí, Kelvin. E o Senhor fez, volta filho. Isso, e o Senhor fez retirar o mar. Então Deus fez ou não fez? Mas quando? Depois que o Moisés fez. Depois que o Moisés fez, Deus fez. E você está dizendo, você vai até se enjoar de mim. Eu estou indo naquela igreja, eu oro, o pastor aquele lá prega, eu faço lá as campanhas e tal. Por que não está acontecendo nada na minha vida? Por que Deus não está fazendo na minha vida? Por causa das tuas atitudes. Por causa das tuas atitudes lá fora. Aqui dentro você escuta a fé, aqui dentro você ora a fé, e lá fora você age medo, age preocupação, age ansiedade, é preocupado, é assustado. Isso aí vai dar um problemaço, porque Deus só fez depois que o Moisés se movimentou. Finalizando tudo, Lucas capítulo 17, vamos lá todo mundo, Lucas capítulo 17, para ficar bem completinha a mensagem para você entender. Versículo 11 diz, e aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Não aconteceu nada, viu só? Tem vezes que Jesus passa e não acontece nada, mano. Por quê? Porque ninguém se movimentou. Tem coisa que não adianta, irmão. Eu fui naquele culto e não aconteceu nada. Aí tem uma pessoa que veio nesse mesmo culto, vai chegar em casa, nossa, fiquei curado do câncer. Muda muito de pessoa para pessoa, irmão. Jesus passou pelo meio de Samaria e Galiléia, não foi? Passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, não houve nada. Agora, olha o que diz agora, pessoal, e entrando numa certa aldeia, então ele passou, não aconteceu nada. Mas quando ele entrou nessa certa aldeia, lhes saíram ao encontro, lembra? Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então você tem que ir até ele, é você que tem que vir para a igreja.
É você que tem que vir para a igreja, é você que tem que vir buscar, é você que tem que vir. E foi ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, né? E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Não aconteceu nada. Eles continuaram doentes. Jesus disse bem assim para eles agora. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Vocês querem ficar curados? Podem lá se mostrar lá aos sacerdotes. Vão lá, se mostrem aos sacerdotes. E agora vem o que eu estou pregando hoje. E aconteceu. Mas pastor, quando que aconteceu? E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Eles ficaram curados pela oração ou quando eles foram? Eles foram. Irmão, se eu não for, eu não vou receber. Eu vi um cara, achei até engraçado. Você sabe quando você vai passando aqueles rios, rios eu acho que fala do Instagram, né? Eu estava passando, estava assistindo e tinha um pensador, até brasileiro esse pensador, ele falou assim, ó: vaca não dá leite. Alguém já escutou essa aí? Não? Você já escutou? Alguém já escutou? Vaca não dá leite? Ele falou assim: vaca não dá leite. Não, dá leite? Não dá leite, você tem que ir lá tirar. E ele falou uma coisa interessante, ele falou bem assim, ó: se você ficar ensinando essa geração que vaca dá leite, essa geração vai ficar sempre pensando que as coisas vão vir barata, que as coisas vão vir fácil para a gente. Não é, pessoal, as coisas não vão vir fácil para a gente não, viu? Você escutou o que eu falei agora? Eu sou homem de Deus, irmão. Escuta o que o pastor Mike está falando, as coisas não vão vir. Vaca não dá leite, irmão. Vaca, você tem que tirar leite, senão o leite fica lá dentro. E se o bezerro não for lá tomar o leite também, meter a boca no teto da vaca lá e puxar, ele também não mama e vai morrer. Então vaca não dá leite, você tem que tirar. Jesus, pessoal, ele não vai fazer milagre se você não ir, se você não correr adiante da multidão, se você não subir em cima da casa, se você não meter lá a mão para se apoiar, para levantar, se você não demonstrar a tua fé pelas tuas obras, a tua fé está morta. Você vai ficar até bravo com o pastor, com a igreja, vai dizer: eu não vou mais nessa igreja, não funciona. Não é a igreja que não funciona, você que não demonstrou a fé. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é o Senhor Jesus. Dá um glória a Deus aí. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Quem gostou da mensagem aí? Deu para entender o recado do céu ou não? Quem conseguiu entender o recado do céu aí? Dá uma glória a Deus. Então hoje, quando acabar a oração, eu vou dizer exatamente o seguinte assim, ó: faça o que você não podia fazer. Larga a muleta. Você que está em casa também me assistindo, larga a muleta. Larga a muleta, levanta a cadeira de roda. Você precisa fazer alguma coisa. Você que está com dor, enfia a mão lá onde estava a dor, enfia a mão, enfia com força. Ai, pastor, não fala assim. Faz, você tem que fazer alguma coisa, irmão. Se você não podia levantar o joelho, o que você vai fazer? Levanta. Não podia levantar o braço? Levanta o braço, irmão. A maioria dos milagres que você vê na Bíblia Sagrada são em movimento. Se não tiver movimento, se não tiver transpiração, não acontece nada. A gente fica apenas só naquela, né? O pai disse: vamos trabalhar na vinha? Ah, eu vou, mas não vai. O outro diz: ah, eu não vou, mas ele aparece. E quem aparece vai receber salário. Você só vai receber recompensa daquilo que você faz e não do que você fala. Não, pastor, mas eu profetizei. Você profetizou, mas você teve que agir para receber. Não esquece disso. Uma vez teve um pastor, né? Amigo meu falou assim: ah, pastor, me ajuda aí. Por que o senhor está crescendo? Eu não cresço. Ele falou. Aí eu falei assim: mas o que você está fazendo para crescer? Ah, pastor, eu tenho orado, hein? Tenho orado, eu dobro o joelho na igreja, lá em cima do altar da igreja. Eu digo assim: Deus, traz o povo. Você já deu risada, né? Escuta essa agora. Eu digo assim: Senhor, visita lá no hospital as pessoas. Deus, visita essas pessoas na rua, que elas têm um sentimento, um desejo de vir para a tua casa. Oh Deus, visita elas. Oh Deus, traz elas. E eu falei: o que mais você faz? É isso que eu tenho feito, pastor. Eu fico em jejum dentro da igreja. Falei: como é que é a tua oração mesmo? Deus traz as pessoas? Eu falei assim: não era tu que tinha que ir lá fora trazer? Como assim visita as pessoas no hospital? Não era tu que tinha que ir lá visitar, bonitão? Pastor, nunca pensei nisso. Mas a gente não tem essa mania de orar, visita? Oh Deus, visita essa pessoa. Que visita? Vai lá visitar tu. Deus traz as pessoas, não é ele traz. Eu vou de segunda a sexta na televisão, mano. Eu gravo o programa segunda, terça e quinta-feira. Eu estou sempre em estúdio, com a minha cara em estúdio gravando. Todos os programas eu gravo um atrás do outro. Eu gravo todos eles.
E eu venho aqui, meto a cara e faço 6 na quarta, 6 na sexta, estava fazendo 6 no domingo também. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E não, sabe, eu dobrei. Oh meu Deus, traz, atrás, você vai ver atrás. Vai ver atrás, não tem trás, irmão. A vaca não dá leite, tem que tirar dela. É, né? Não, vaca dá leite. Então tá, um dia você passa na frente lá de uma fazenda, a vaca vai estar sentada 5 litros de leite, assim, quem quer que eu te dá leite? Você vai encontrar uma vaca que dá leite, irmão? Você nunca vai encontrar, irmão. Se um dia você encontrar, você filma para mim que eu vou colocar na internet, eu vou fazer visualização, irmão. Não vai, vaca não dá leite, irmão. Vaca não dá leite, esquece esse negócio. Vamos orar, pessoal. Levante as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa palavra. Esse povo precisava hoje ter essa inspiração, porque milagre é 1% de inspiração, 99% de transpiração. 1% Deus me inspira, 99% sou eu que faço. É você que sobe no telhado, é você, meu irmão. É você que vai botar a mão e se apoiar para caminhar onde você nunca caminhou, que nem aquele coxo. É você que vai correr adiante e vai subir na figueira brava. É você que vai fazer o negócio, você tem que ir. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele falou: vão e se mostrem aos sacerdotes. A Bíblia diz que eles ficaram curados indo. O Moisés, quando ele começou a orar, Deus disse: Moisés, eu já te ouvi, eu não quero mais te ouvir, agora eu quero te ver, Moisés. Eu quero ver você marchando, levantando a mão, batendo o cajado na água. Eu quero ver o povo de Israel passando a seco. Deus, hoje o Senhor falou no nosso coração. Mostra, meu irmão, você tem que mostrar a tua fé pelas tuas obras. As tuas atitudes, elas que vão identificar se você vai receber milagre ou não. Meu irmão, é a tua atitude, a minha atitude, a nossa atitude. Levante as mãos agora aos céus. Levante as tuas mãos aos céus e cante o refrão dessa canção. Vou liberar minha fé. Esse é o segredo, liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível. Teu nome move o impossível. E torna o milagre. E torna o milagre real. Faz alguma coisa, irmão. Você tem que fazer alguma coisa a partir de hoje. Vou libera sua fé. Com atitudes. Tem que ser com atitudes. Vou liberar a minha fé. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível. Teu nome move o impossível. E torna o milagre. E torna o milagre real. Levante as tuas mãos e declare: nenhum homem pode determinar. Nenhum homem pode determinar. O que vou receber. Ou onde vou chegar. O meu caminho está firmado em tua palavra. Cante isso para ele. Está firmado em tua palavra. Pois todo aquele que teu nome invocar, solta a voz. Todo aquele que teu nome invocar, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto viverá. Eu vou viver. A plenitude da promessa. Vou liberar minha fé. Erga sua voz e cante: vou liberar. Vai fazer alguma coisa. Você vai aumentar a tua renda. Você vai subir na casa. Vai subir na figueira. Você vai se apoiar a alguém. Você vai se levantar. Teu nome move o impossível. E torna o milagre real. Levante as mãos para cá agora, Pai. Toca agora na vida dessa mulher, desse homem. Se tem uma obra do diabo, uma obra do demônio, eu paraliso agora, eu repreendo dor física, mal na perna, no braço, na cabeça, no abdômen. Eu sei que hoje é quarta-feira da família, mas eu estou determinando agora, essa enxaqueca tem que sair, esse mal no peito, essa sequela do Covid, essa pessoa que está com dor na coluna, é uma, quem sabe, uma inflamação brava no nervo ciático, é uma pessoa que anda depressiva, com síndrome do pânico, é uma afta na boca que não para de crescer, essa pessoa que passa a mão
mão nesse corpo e sente o caroço. Eu estou paralisando agora e dizendo: vai embora essa pessoa com dor no dente, essa pessoa que está com uma dor forte no dente, dói o maxilar, dói a boca, e não é nem cárie, é uma dor no dente mesmo, uma dor no osso. Vai embora, sai agora. Eu estou te repreendendo em nome de Jesus Cristo. Essa dor no olho, essa coceira no corpo, essa dor no fundo do olho, esse astigmatismo, essa miopia, presmiopia, essa catarata, a cada ano que passa está aumentando a lente desta pessoa. Eu estou paralisando isso agora. Você não nasceu com esse óculos, não vai morrer com ele, pois eu estou declarando: a partir de agora sai. Ore por alguém agora, ore para aquela pessoa que está depressiva, aquela outra que está entubada, aquela outra que está perdida. Eu estou dizendo: vamos demônio, vamos demônio, vamos demônio. Você não tem autoridade agora. Pula para fora, diabo, pula para fora agora, aonde você estiver. Essa pessoa, essa senhora que chegou aqui, que faz dias já o sangramento continua, pois eu estou dizendo: chega, sai. Sobressalto no peito, palpitação que incomoda, essa dor que essa pessoa tem no ombro, essa dor no joelho, esse mal que apareceu no cóccix desta pessoa, esse trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de encantamento, um negócio pago, mandado, feito, enviado. Eu estou dizendo agora: sai da boca do estômago, sai do pé da barriga, sai coisa do diabo, vai embora em nome de Jesus. Passa agora aqui, Jesus. Em questão de segundos, minutos, eu vou falar para essa pessoa: faça o que você não podia fazer, e vai ser um show de milagres aqui nessa igreja. Vai ser gente sendo curada para tudo que é lado no movimento, porque Deus agora Ele quer ver a tua fé. Deus quer enxergar aquilo que você escutou a pregação hoje. Ele quer ver, não só ouvir. Ele já te ouviu agora Ele quer te ver. Então eu declaro agora: corpo, fique curado em nome de Jesus. E você diz amém, e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Agora, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,